Júlio Maria dirá algo muito parecido com isso que Santa Teresa disse. Ele vai dizer: o Espírito Santo acende o amor na alma. Padre Júlio Maria, ele que diz isso. O Espírito Santo acende o amor na alma. Ele se faz presente. A ação de Deus é experimentada. Santa Teresa dirá: Deus quer, pela sua grandeza, que a alma entenda que sua majestade está perto dela. E a aproximação de Deus produz efeitos psicológicos, satisfação, paz, alegria. O Padre Júlio Maria fala de alegrias indescritíveis. Santa Teresa diz que Deus produz satisfação, paz, alegria. Mas Teresa de Ávila dirá que os efeitos mais importantes são de tipo moral: crescimento na virtude, humildade. Humildade. Firmeza na verdade. A oração é verdadeira quando ela muda a vida. A oração verdadeira transforma a vida. E Teresa dirá: se alguém chega a essa experiência, outros vão tirar proveito dela. Ou seja, a pessoa que chega à contemplação, ela não vai viver num estado de alienação da vida da igreja, do mundo. Nós às vezes pensamos que o místico, né, que o espiritual, ele vive à parte, lá num cantinho da capela. Nada disso. Experiência mística põe a pessoa numa outra relação com a igreja e com o mundo. Quer dizer, a transformação que a pessoa experimenta é para que ela depois transforme o mundo em reino de Deus. Como exemplo, tomo o Dom Helder, que era um místico. Olha o que esse homem fez. Inclusive, foi, no sentido muito positivo, um subversivo. Quer dizer, Dom Helder pôs fogo na igreja no Brasil, na época da ditadura militar. Um místico. Então, essa experiência transformante que a pessoa vive na oração, Santa Teresa diz isso claramente, ela vive, é aquilo que aconteceu com o Padre Júlio, e o ensinamento do Padre Júlio, em certo sentido, mostra a necessidade disso para os religiosos, as religiosas e também para o cristão. Santa Teresa dirá, né, que essa graça então levará a pessoa a um outro tipo de relação com o mundo. Se ela, o orante, está muito com ele, com Deus, como deve ser, pouco deve se lembrar de si. Toda a sua lembrança se concentra em contentá-lo mais, mostrar-lhe o amor que tem. E ela dirá: pois isto é oração, para isto existe a oração, minhas filhas. Para isso serve esse matrimônio espiritual, para fazer nascer obras, sempre obras. Ou seja, da oração nascem as obras. Quer dizer, a contemplação colocará a pessoa numa vida ativa. E ela vai indicar, inclusive, não só aquele tempo vivido na capela, mas a própria vida será um prolongamento da oração e da relação com Deus. Ou seja, a pessoa vai se sentir estimulada a trabalhar para Deus, porque Deus vai inseri-la na sua ação salvadora no mundo. A causa de Cristo se tornará a causa do orante. Ele vai, então, levar a boa notícia do Evangelho para transformar a realidade no sonho de Deus para a humanidade, que é o reino. O Padre Júlio dirá:
a oração é a base de todo apostolado verdadeiro. A pregação é a oração feita em voz alta. Ou seja, a oração que o Padre Júlio Maria faz e propõe está na base do seu apostolado. Ele dirá: a oração prepara a oração e leva a ela, é o meio, não o fim. Quer dizer, é muito interessante, porque ele dirá que a oração não é necessariamente o fim, ela é o meio. Ela é o meio que levará o orante ao fim. Qual é o fim? A prática do amor. A prática da caridade, que segundo ele, consiste em ver na pessoa de seus irmãos a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no final das contas, a verdadeira oração leva à ação. E quando nós olhamos para a vida do Padre Júlio Maria, para a sua ação pastoral, para o seu apostolado, e quando nós também enumeramos as suas obras, por assim dizer, materiais, colégios, tantas coisas que ele fundou, casas, nós às vezes não nos damos conta, mas por trás de tudo isso, há essa experiência de meditação que depois se transformou em contemplação. Tudo aquilo, o sucesso do Padre Júlio Maria em Maumirim, o Padre Marcos mostra muito bem isso na sua dissertação. Quer dizer, ele brota dessa intensa vida espiritual. E não há nenhuma dúvida. Interessante, quando ele tomou posse aqui em Maumirim, 5 pessoas comungaram na missa. 5 pessoas. E Maumirim, quer dizer, na época, estava muito influenciada pelas ideias dos protestantes que chegavam aqui. Alto Jequitibá, sobretudo, depois Maumirim. Claro, a relação com os protestantes hoje é outra. A igreja mudou a sua relação com os protestantes, né, com os evangélicos. Na época, havia aquele clima de controvérsia. E ele vai dizer, mas aqui em Maumirim as pessoas estavam muito influenciadas pelas ideias dos protestantes. Poucas pessoas na igreja, poucas comungando. E esse homem transforma isso aqui. E o bispo lhe dirá na época, isso aqui é uma região perigosa, mas ele quer ficar aqui. Ele escolhe o perigo, né? E ele transforma a cidade, as suas catequeses eucarísticas. Através delas, ele introduz as pessoas no mistério pascal de Cristo. Então, a obra fantástica do Padre Júlio Maria, porque é fantástica a obra que ele realiza aqui, é a obra de um santo realmente, uma obra missionária de primeira grandeza. Ela tem no fundo uma espiritualidade muito profunda, muito forte. O Padre Júlio Maria está realmente ancorado no mistério de Cristo, que ele vive intensamente. O regulamento aponta para essa relação intensa com Cristo, que chega aos detalhes. Como eu disse, e isso hoje nos é um pouco estranho, mas é a espiritualidade da época. Eu falei mais aqui da influência de Santa Teresa, o Padre Júlio Maria, mas como o nosso tempo está acabando, eu queria dar um tempinho para a pergunta, eu queria ainda acenar rapidamente para um último ponto, que é a atualidade do Padre Júlio Maria, porque ele é muito atual, né? É claro. Quer dizer, hoje nós vivemos num outro tempo, um outro momento, uma sociedade secularizada, uma sociedade muito marcada pela subjetividade. Quer dizer, o sujeito que nós chamamos de pós-moderno, ele está muito entregue a si mesmo. A própria igreja não é mais a referência única de sentido, porque a sociedade na qual vivemos, ela é multireferencial, ou seja, o sujeito pode construir livremente
as suas referências. A igreja não é a única, ela não é mais o centro da vida cultural, da vida social. Ela permanece, graças a Deus, permanece em muitos aspectos bastante presente, com uma presença muito positiva, mas é uma presença bem mais discreta do que aquela que ela teve durante o tempo da cristandade e mesmo na modernidade. Enfim, aquela presença forte se transformou numa presença muito mais discreta. Hoje, as pessoas que buscam ainda a igreja, que querem fazer uma experiência de Deus na igreja, elas estão menos preocupadas com a doutrina, com o dogma, com a norma, com a moral, menos preocupadas. Esses aspectos estão presentes, mas também discretos. Há uma busca por espiritualidade, há uma busca, né, por espiritualidade, porque muitos sentem o desejo de uma substância, de uma essência, de valores perenes. A sociedade moderna, muito tecnológica em certo aspecto, muito científica, ela não conseguiu destruir aquelas questões que o ser humano traz consigo: por que existo, por que estou aqui, por que nasci, há uma tarefa para mim, que sentido tem o sofrimento, por que nascer se um dia eu tenho que morrer, será que a vida é só isso? Será que não há um sentido transcendente para a vida? Quer dizer, muitos sujeitos pós-modernos se cansaram desse excesso de imanência. E aquela profecia que alguns da modernidade fizeram, aquela profecia segundo a qual a religião ia desaparecer, ela não se cumpriu. Nós vivemos um momento muito religioso. Há muita busca da transcendência dentro da igreja e também fora dela. Os novos movimentos religiosos estão aí para testemunhar isso. Quer dizer, os novos movimentos religiosos testemunham uma busca de Deus. Agora, essa busca de Deus, ela é uma busca, a busca atual por Deus é uma busca muito ambígua. Porque às vezes as pessoas se centram muito no emocional, se centram muito no fenômeno religioso como tal. E o traço fundamental da espiritualidade hoje, de modo geral, evidentemente, não em sentido assim mais estrito, é a subjetividade, é o traço. Quer dizer, as pessoas buscam Deus porque Deus emerge como possibilidade de solução para suas questões pessoais. Infelizmente, a atual busca de Deus, ela carrega um traço muito narcisista. Quer dizer, é a busca da realização da minha vontade em Deus. E a oração, ela se torna aquele expediente que eu tenho à minha disposição para conseguir com Deus aquilo que eu quero. O que é a oração de poder? É aquela na qual eu dobro Deus à minha vontade. Mesmo na igreja, existe às vezes a proposta de uma espiritualidade que nós temos que admitir que é um pouco mágico, supersticiosa, né? A oração, infelizmente, em alguns movimentos, ela tem essa característica meio mágico, supersticiosa. Você vai conseguir o que você quer. Se você rezar, como se pela oração pudéssemos resolver todos os problemas. Aí há uma busca muito egoísta de Deus. E depois também uma visão da graça muito materializada. A graça é coisificada. Nas seitas pentecostais, a graça é coisa. É carro, é saúde, né? É emprego. Você se converteu, eu me converti. Como é que era a sua vida antes? Eu era pobre, e agora? Agora eu sou rico. Aí eu costumo dizer para as pessoas assim, um pouco na contramão,
eu digo assim, engraçado, antigamente os ricos, quando se convertiam, se tornavam pobres. Santo Afonso era rico, se converteu, ficou pobre. São Francisco era rico, se converteu, ficou pobre. Charles de Foucault era rico, se converteu, ficou pobre. Agora é o contrário, o pobre se converte, fica rico. Então, aí eu digo assim, gente, vocês podem acreditar nisso. Eu vou ficar com São Francisco de Assis. Eu acho que dá mais garantias de autenticidade. Então, qual que é a atualidade do Padre Júlio Maria? Está exatamente aqui. Porque o Padre Júlio Maria, ele propõe uma relação séria da pessoa com Deus. O Padre Júlio Maria não banaliza a graça. O Padre Júlio Maria não banaliza Deus. A experiência que ele faz de Deus na oração é uma experiência que o transforma. E ele, Padre Júlio Maria, ele vai trabalhar para transformar o mundo, para que o mundo seja mais parecido com o sonho de Deus. Quer dizer, a espiritualidade desse homem está centrada na vontade de Deus, para ele e para o mundo. Não é na vontade de Deus só para ele. E a vontade de Deus não coincide com a vontade dele. Isso aqui é muito sério. Pelo contrário, certamente o Padre Júlio Maria na Bélgica estava rezando para continuar lá. E ele não foi atendido, porque ele teve que vir para o Brasil. Ou seja, ele vem para o Brasil sem querer inicialmente. E aqui faz uma obra maravilhosa, porque mais importante para ele é exatamente realizar aquilo que Deus quer para ele e para o mundo. E esse conhecimento amoroso de Deus que ele propõe através da oração, isso aqui é muito importante. Porque Deus não quer ser só conhecido racionalmente, ele quer ser amado. E nisso aí a proposta do Padre Júlio Maria, ela pode ajudar os que hoje estão buscando Deus. Porque ele mostra que fazer a vontade de Deus é algo que brota também de uma experiência subjetiva de Deus. Ele fez uma experiência muito subjetiva de Deus. Ele pessoalmente se encontrou com Deus. E ele testemunha que isso é possível. O ser humano pode se encontrar com Deus numa experiência amorosa, profunda. Qualquer um. Essa experiência pode ser subjetiva. E ela traz satisfação, alegria. Ele fala de alegrias indizíveis. Mas ela não pode estar centrada só nas necessidades do eu egoísta, que busca a realização dos seus desejos. Então, o Padre Júlio Maria é muito atual, e eu creio que o seu ensinamento nós devemos recuperar. Eu escrevi mais do que eu falei, eu tive que resumir, porque é uma riqueza muito grande. O Padre Júlio Maria é muito rico, então daria para falar muito mais, mas assim, eu tive que resumir aqui pelo tempo que tive. Mas eu queria terminar com as palavras do Padre Júlio Maria, que me parecem muito atuais. Quer dizer, o caminho hoje da redescoberta de Deus, ele supõe o resgate, e aqui são palavras dele, o resgate de verdades caídas no esquecimento, que teremos de retirar debaixo dos escombros da ignorância. Isso é atual. Nós temos que redescobrir o essencial da espiritualidade cristã para repropor as pessoas. Quer dizer, hoje há uma busca de espiritualidade, há uma chance para a igreja. E aí nós temos que aproveitar isso para propor aquilo que a igreja tem de mais maravilhoso que é a sua espiritualidade. E que parece, às vezes, em certo sentido, que está esquecida. Agora, para redescobrir isso, para resgatar isso, também
sigamos esse conselho do Padre Júlio Maria, que é um conselho muito bonito, que se baseia também em Santa Teresa. É preciso ter um ideal e se apaixonar por ele. É preciso ter um ideal e se apaixonar por ele. Bem, termino aqui resumindo bastante o que eu pude pesquisar. Primeiramente, bom dia, padre. Meu nome é Michel. No começo da palestra do senhor, o senhor abordou o cenário, que é muito interessante, nós saber o cenário do Padre Júlio Maria, que é o pré-concílio Vaticano II, Aí o senhor aborda a espiritualidade do Padre Júlio Maria. E o contexto daquela época nós sabemos que era mais rígido no quesito de obediência e formação dos padres. O senhor acha que após o Concílio Vaticano II, houve uma perda no quesito espiritualidade? É isso. A sua pergunta também, assim, suporia uma resposta mais longa. Tem um teólogo que diz assim: na transformação que a vida religiosa sofreu, depois do Vaticano II, há perdas e há ganhos. Eu acho que, assim, por exemplo, o fato de a vida religiosa ter se tornado mais democrática é um ganho, não há nenhuma dúvida. Quer dizer, o fato de a vida religiosa hoje valorizar mais a subjetividade é outro ganho, porque na vida religiosa clássica, a subjetividade do religioso era um pouco massacrada pela coletividade. Agora, eu não acho, e aí digo, concordando com esse teólogo, que a vida religiosa só mudou para melhor. Porque, às vezes, essa é a nossa tendência, de pensar que, depois do Vaticano II, tudo ficou melhor. Nem tudo ficou melhor. Eu acho que a vida religiosa antes do concílio, pelo fato de ter uma regra muito precisa, eu acho que, em certo sentido, não quero ser absoluto na minha resposta, ela garantia mais o essencial. Quer dizer, o ideal da vida religiosa era mais claro, mais preciso, porque é fundamentado na disciplina, na ordem, na obediência. Então, a espiritualidade, ela às vezes era garantida por aquelas exigências. Agora, também havia muitas fragilidades. Eu acho que a vida religiosa hoje, ela está, não sei se em crise, essa palavra todo mundo usa toda hora, crise. Ela está descobrindo caminhos. Ela está numa busca de redescobrir a sua identidade. A cada hora surge um termo novo, refundação, ressignificação, reestruturação. Nós vivemos hoje numa terra incógnita. Quer dizer, o mundo se complexificou muito. O mundo mudou muito. E nenhum de nós consegue entender totalmente as mudanças. Então, a vida religiosa, eu acho que ela se encontra hoje num terreno muito movediço. Eu dei uma atualização teológica, uma congregação, há 15 dias atrás. Aí um padre levantou e falou assim: eu acho que a vida religiosa está na UTI. Eu respondi: eu não seria tão pessimista. Eu não acho que ela está na UTI, ela tem as doenças da época. Agora, eu acho que o Padre Júlio Maria, ele tem uma contribuição a dar, porque ele viveu a sua espiritualidade e a sua santidade num outro contexto. Mas aquilo que ele descobriu como sendo essencial, eu acho que é válido ainda hoje, e é o que nós devíamos redescobrir. Eu acho que nos falta contemplação.
nos falta uma oração mais profunda, nos falta um ideal mais apaixonado por Cristo. Creio que a vontade própria, ela ocupou um pouquinho o lugar da vontade de Deus. Que hoje na vida religiosa, muitos estão ali, às vezes, buscando a realização dos seus próprios desejos, das suas próprias demandas. Acho que o religioso pós-moderno está mais frágil. E hoje, aqui são religiosos, você numa congregação, numa província, você conjugar o ideal da congregação, o carisma da congregação com a demanda subjetiva é um grande desafio. Porque às vezes a demanda subjetiva fala mais alto, e aí o carisma fica comprometido. No caso do Padre Júlio Maria foi o contrário. Ele assumiu o ideal da sua congregação, naquele momento, e veio para o Brasil em espírito de sacrifício. Eu acho que assim, aí ele diz, né, essas verdades que estão escondidas, que nós devemos retirar dos escombros. Talvez isso, a vida religiosa, ela está nesse esforço de resgatar essa paixão, né, pelo reino. Então, mais ou menos eu diria isso. Padre, bom dia. Eu sou Roberto Carlos, missionário sacramentino. A pergunta que eu tenho para o senhor, desde 2011, quando eu entrei na congregação, eu me dedico, na medida do possível, a estudar as obras do Padre Júlio, as suas cartas, aquilo que a gente tem acesso, mas também outros autores, como São João da Cruz, Teresa d'Ávila e, de modo especial, Santo Afonso. E uma obra de Santo Afonso que eu li e gostei muito, A Verdadeira Esposa de Jesus Cristo, onde ele trata com as irmãs, sobre a meditação também, os métodos de oração, onde também, se eu não me engano, por isso perguntaram ao Senhor, filho de Santo Afonso, onde ele diz às irmãs, que se estiverem rezando e alguém lhes tocar a porta, abra, e vá atendê-los, é a vontade de Deus. E o Padre Júlio Maria, em sua vida, em seus escritos, em suas cartas, ele faz muito esse paralelo entre oração, contemplação e a vida ativa, contemplativos na ação. Aos vários filhos, vários membros, ele escreve que não parem de trabalhar e que não deixem de rezar, fazer essas duas. E aí, é possível fazer, então, levando em conta que na biblioteca do Padre Júlio Maria tem muitos livros de Santo Afonso, ele era um leitor de Santo Afonso, em vários livros ele cita Santo Afonso, é possível dizer ou fazer um paralelo também místico entre Padre Júlio Maria e Santo Afonso, pelo menos dentro dessa obra que eu conheço, mais ou menos, A Verdadeira Esposa de Jesus Cristo? Boa pergunta, obrigado por me informar que o Padre Júlio Maria era um conhecedor também de Santo Afonso. Eu não me referia a Santo Afonso porque no que eu li eu não encontrei nenhuma citação explícita de Santo Afonso. Mas Santo Afonso também era um grande devoto de Santa Teresa, um grande conhecedor de Santa Teresa. Mas é claro que seria possível fazer uma aproximação do Padre Júlio Maria e de Santo Afonso, porque Santo Afonso é um clássico que ele conhece. E aquilo que ele diz sobre a contemplação, nós também encontramos em Santo Afonso. Agora, essa ligação entre a vida contemplativa e a vida ativa, ela está presente em Santo Afonso e em Santa Teresa. Santa Teresa, uma vez, uma religiosa que era responsável pela refeição do dia, reclamou com ela: estou muito triste porque essa semana eu não vou poder ter o meu horário de oração, eu não vou poder fazer a minha meditação. E ela respondeu assim: irmã, quando a senhora estiver na cozinha, Deus está no meio das panelas. Então, assim, em Santa Teresa, em Santo Afonso e no Padre Júlio, isso é muito claro. A contemplação põe a pessoa numa atividade, às vezes frenética, uma atividade de construção do reino. Foi o caso de Santo Afonso. Quer dizer, Santo Afonso, ele é um trabalhador. O Padre Júlio Maria foi um trabalhador. Teresa de Ávila, ela dirá: eu queria sair por aí pregando Jesus Cristo. Mas a única coisa que ela pôde fazer é fundar
pela Espanha, Carmelos, que viveram o carisma do Carmelo, o carisma original. Então ela vai dizer, eu vou fundar colégios de Cristo. Mas foi a forma que ela encontrou de trabalhar para Cristo. Ela trabalhou muito, ela escreveu, ela fundou. Então, assim, o verdadeiro contemplativo trabalha muito mais do que quem não é contemplativo. Não tenham dúvidas. Dom Helder era um contemplativo. Dom Luciano, aqui perto, era um contemplativo. Vivia trabalhando. Então aí, quem não quer trabalhar, não contemple. Quem não quer trabalhar, quem quer ficar, não chegue à contemplação. Que a contemplação vai fazer você trabalhar muito mais do que você tem trabalhado. Irmã Divanda, Corde Mariana. Falar de meditação e contemplação me encanta muito porque há uma busca muito grande dentro de mim e eu sinto que eu fico muito na meditação. Mas, olhando esses dois jovens aí, né, especialmente olhando o olhar carinhoso e profundo do nosso fundador, me veio no coração um desejo muito grande de fazer essa passagem para o amor, que é muito desafiante, viver essa experiência do amor que é a meditação. Não sei se seria uma pergunta, mas já pediria uma fala maior sua também, nesse sentido. Será que eu me incluo pessoalmente, principalmente, a meditação, que é mais razão, ela nos dá também satisfação pessoal, nos provoca mais para o intelectual, para o conhecimento, para a reflexão. E a meditação nos leva a uma transformação pessoal, a uma experiência profunda do eu e do conhecimento de Deus. Será que eu vivo mais na meditação porque eu tenho medo de me encontrar com Deus, de me conhecer, de me encontrar comigo mesma, e aí encontrar a verdade de Deus e reconhecer que a obediência, como disse o Padre Júlio, que ele não obedecia a ninguém e não partia da cabeça dele, mas de Deus. Será que esse processo dói mais ou demora mais porque me satisfaz a meditação? Bom, o Padre Júlio, ele também é muito amigo da meditação. Ele aconselha muito a meditação e ele, inclusive, vai afirmar que na meditação já há uma experiência de amor. Quer dizer, não é que o Padre Júlio Maria não goste da meditação, pelo contrário, a meditação é o que ele propõe como o caminho normal, como Santa Teresa. Quem perseverar na meditação chegará a algum nível de contemplação. Mas na contemplação, a pessoa sente mais a presença transformante de Deus. Quer dizer, a meditação é algo que eu faço, depende mais de mim. A contemplação é Deus fazendo em mim, é a graça me transformando, é a minha percepção da presença transformante de Deus. Agora, evidentemente, né, nem todos chegarão a uma contemplação, nem aquela contemplação a qual chegou o Padre Júlio Maria. Ele chegou a um nível muito profundo de contemplação. Nem todos nós chegaremos, mas ele disse assim, todos têm que tender para lá. Exatamente, porque a contemplação, ela expressa o mais profundo da relação da pessoa com Deus. Então, você tem que tentar ser contemplativo, você tem que buscar Deus. Agora, se vamos ser contemplativos ou não, não importa. O importante é que estejamos nesse caminho da contemplação. Agora você pergunta, a segunda parte da pergunta, será que nós temos medo de Deus? Por que será, né? Santa Teresa de Ávila,
ela vai dizer assim, isso é muito duro. Ela diz assim, pouco ou muito, Deus quer tudo. Você tem pouco ou você tem muito, não importa, Ele quer tudo. Então, assim, eu acho que essa coragem que o Padre Júlio Maria teve, que os místicos tiveram, que os santos tiveram, essa coragem de entregar tudo, porque a contemplação, ela é uma rendição a Deus, essa entrega total, sem medo, quer dizer, isso que o Padre Júlio Maria viveu. Até que ponto isso é possível hoje? Mas será que a gente se entrega totalmente? Então o Padre Júlio Maria é um homem que se entregou. Nós olhamos aqui, ó, antes de vir para cá, eu estava observando, eu falei, gente, esse homem bonito, né? Esses traços finos. Esse homem vivia na Bélgica, veio para o Brasil, primeiro para a Amazônia, depois para cá. O que motivou esse jovem bonito, que tinha um futuro brilhante? É uma entrega total que ele fez. Diria isso. O Padre Paulo, então eu gostaria primeiro de parabenizá-lo pela sua conferência. Foi algo assim magistral mesmo e nos ajudou muito nesse conhecimento do Padre Júlio Maria. Agora, minha preocupação está em dois sentidos. Primeiro, é pensar que o Padre Júlio Maria é uma figura seminal. É uma figura que fecunda, que desperta, que provoca. E, sendo uma figura seminal, ele não é só algo abstrato, ele escreveu. Porque se a gente olha essas outras figuras de santos, muitos deles não escreveram nada, então fica mais fácil. A figura seminal entrou e você destaca, você fala, por exemplo, um exemplo é Francisco, a pobreza, pronto. Mas o Padre Júlio Maria escreveu muito e diversos assuntos. Hoje o senhor tratou sobre a vida espiritual, baseado aí em duas obras dele, tudo bem. O caminho que o senhor fez foi um caminho bacana, lúcido, coerente, usou de metodologia e não ficou só no passado, mas fez toda uma hermenêutica para que nós pudéssemos perceber justamente aquilo que é o foco, aquilo que é o ensino básico que se viu para o passado e serve hoje para o futuro. E achei muito interessante que o senhor deu um adjetivo para a espiritualidade do Padre Julião, é uma espiritualidade clássica. Não diminuiu nem exaltou, colocou no lugar certo. Então, acho isso muito interessante. Então, minha preocupação consiste na forma como os leitores hoje poderão chegar até essas fontes do Padre Júlio Maria, né? É um risco que poderá dizer aquilo que de fato o autor quis apresentar para a igreja, para a sociedade, para as pessoas, mas podem cair no extremismo também. Tem outras obras do Padre Júlio Maria que, se a gente não tiver uma teologia, não conhecermos um pouco da tradição da igreja, ou não conhecermos a história da espiritualidade, como é o caso agora, a gente pode destoar, ou a gente pode afirmar coisa que o autor não quis dizer. É um risco, mas eu gostaria que o senhor tratasse, não elaborei bem uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor tratasse um pouco desse assunto. Você coloca uma questão muito séria. Evidentemente, todo autor de outra época, ele precisa de uma hermenêutica. Quer dizer, o Padre Júlio Maria, ele viveu num tempo, numa época, e foi nessa época que a sua espiritualidade se configurou. Então, nem tudo que ele escreveu segue sendo válido. Aí, quando nós lemos o Padre Júlio Maria, nós temos que separar aquilo que é antigo
mas é atual daquilo que é antiquado. Quer dizer, e também devemos tirar um pouco da sua obra tudo aquilo que já ficou ultrapassado. Porque, claro, mesmo Santo Afonso, quer dizer, muitos aspectos da teologia de Santo Afonso estão muito ultrapassados, o Padre Júlio Maria também. Então, o leitor atual do Padre Júlio Maria, ele tem que ter esse cuidado, ele tem que ser uma hermeneuta, ele tem que separar aquilo que é antiquado, é da época, não faz mais nenhum sentido. Mesmo no regulamento, quer dizer, a vida religiosa hoje, num regulamento semelhante ao do Padre Júlio, ela não funcionaria. Quer dizer, o regulamento do Padre Júlio Maria hoje não poderia ser seguido estritamente na vida religiosa, porque a vida religiosa hoje ela tem uma outra configuração. Então, quer dizer, você tem que fazer uma hermenêutica. Foi o que você fez na sua dissertação. Quer dizer, você lá mostrou que a teologia da Eucaristia do Padre Júlio Maria, em certos aspectos, está ultrapassada. Muito centrada na presença real. Não que hoje nós não creiamos na presença real. Continuamos a crer. Mas está muito centrada no milagre eucarístico, na transformação das espécies. Quer dizer, também ele tem uma visão da Eucaristia que não leva muito em consideração a ressurreição, é muito centrada na morte, como Santo Afonso. Enquanto que a Eucaristia é sacramento do mistério pascal, portanto, da morte e da ressurreição. Então, mas você mostrou que, naquele momento, ele conseguiu, com as suas catequeses eucarísticas, ele conseguiu uma transformação da vida cristã aqui em Maumirim e arredores. Será que hoje nós não precisaríamos também de catequeses eucarísticas? Quer dizer, você vai ali, você pega a intuição fundamental do Padre Júlio Maria e mostra que hoje nós temos necessidade de redescobrir a Eucaristia, mas aí à luz do Concílio Vaticano II, de uma nova teologia sobre a Eucaristia. É claro que quem for ler esse tratado sobre a contemplação do Padre Júlio Maria, vai encontrar ali termos que a teologia não usa mais, e que eu não usei aqui. Graça habitual, graça atual. É uma terminologia ultrapassada na teologia da graça. A antropologia teológica de hoje não lida mais com esses termos. Mas ele usa muito a graça atual, a graça habitual. Uma coisa confusa. Hoje, mas você tira isso tudo. E aí você chega, eu diria, à linfa, ao essencial do Padre Júlio Maria. Aquilo permanece válido. E eu até diria, né, há certos problemas atuais da igreja que já receberam no passado a sua justa resposta. O Padre Júlio Maria responde a alguns problemas atuais da vida religiosa. Ali você encontra as respostas. Mas você tem que desanuviar, né? Para você chegar ao sumo. Está ali. Mas é claro, o Padre Júlio Maria, ele precisa ser reinterpretado. E vocês, sacramentinos, sacramentinas, cordemarianas, vocês são os intérpretes do Padre Júlio Maria.